Pega a tua Bíblia, abre comigo Marcos capítulo de número 8. Há 2 semanas atrás, eu preguei uma mensagem sobre a vitória contra a carne. Quantos lembram desta mensagem? Há 2 semanas atrás, acho que eu não preguei ela de manhã, acho que foi isso. Acho que por isso vocês fizeram esta cara. Mas há 2 semanas atrás eu preguei aqui uma mensagem sobre a vitória contra a carne. E a última linha daquela mensagem, eu havia anotado, mas eu não consegui pregar, que foi: mude o circuito. Mude o circuito. Por isso eu quero dar como tema da minha mensagem para hoje esse tema: mude o circuito. O circuito que você tem rodado talvez já se esgotou, e Deus quer fazer uma mudança para que você vá para um novo momento de experiência. Quantos entendem? Às vezes não é mudar de emprego, não é mudar de mulher, não é mudar de família, não é mudar de casa. Às vezes é só mudar a forma como você tem feito as coisas e com quem você tem se relacionado muitas vezes. Segura na mão de alguém e diga: tem mudança chegando. Você em casa escreve aqui: tem mudança chegando. É uma declaração que você está fazendo. Capítulo de número 8, verso de número 22, a Bíblia vai dizer: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que lhe tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo as pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos, sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. O meu foco hoje não é o cego nem sua cura, mas o meu foco hoje é o que havia em Betsaida, que era necessário que ele saísse de lá e por lá não passasse mais. As 2 perguntas que a gente tem que fazer nessa manhã: por que sair de Betsaida? Por que não voltar para Betsaida? Tem horas da vida da gente que a gente precisa mudar o circuito. Tem hora na vida da gente que a gente precisa mudar a rotina. Diga comigo: pessoas, lugares, conhecimento. De novo: pessoas, lugares, conhecimento. É preciso muitas vezes mudar as pessoas com quem nos relacionamos, os lugares que frequentamos e os conhecimentos que temos. Talvez a próxima fase da tua vida está escondida em uma pessoa que você não conhece, em um lugar que você ainda não frequenta, em uma sabedoria que você ainda não tem. A pergunta que eu lhes faço: por que sair de Betsaida? Por que não voltar a Betsaida? Existe um princípio de interpretação da Bíblia, que é o seguinte: é uma regra hermenêutica. Fica bonito quando eu falo assim. Repete comigo: a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a... Então a pergunta é: por que não voltar para um lugar chamado Betsaida? O que Jesus tem com esse lugar? É só olhar o que Jesus diz a respeito desse lugar. Avança um pouco, Mateus capítulo 11, verso de número 20. Mateus 11, verso 20. Achou? Está na tela. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Que cidades são essas? Porque não se arrependeram. Verso 21.
ai de você, Corazim, ai de você. Opa! Jesus diz: sai de Betsaida e não volte a Betsaida. Aí você diz assim: mas o que tinha em Betsaida? Jesus vai explicar. A Bíblia interpreta: porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Qual é o motivo? Jesus olhava para uma cidade onde não havia arrependimento. O que não havia naquelas cidades havia poder, mas não havia arrependimento. Havia milagre, mas não havia arrependimento. Era um lugar de manifestação do poder, mas não havia mudança de vida. O que eu preciso falar com a igreja hoje é que, meus irmãos, não adianta nada a gente arrepiar, ver coisas maravilhosas, mas se não houver a grande questão da igreja não é ser um lugar milagroso. A grande questão de um pastor não é ser um milagreiro. A grande questão de um ministério não é ser um centro místico de acontecimentos sobrenaturais. Estas coisas se manifestam no ambiente do Evangelho. Mas ouça o que eu vou lhe dizer nesta manhã de domingo: o propósito final é o arrependimento. Levante a mão e grite comigo: arrependimento. De novo, arrependimento. Tem uma expressão na aviação que é arremeter. Não sei se alguém já passou por isso voando. Já passei algumas vezes. A última agora que eu passei alguns dias atrás, algumas semanas atrás, de um arremeter, de uma aeronave. Eu estava chegando no aeroporto do Rio, eu tinha ido com a pastora dessa vez, e como eu estou voando de vez em quando, vou bater 200 voos esse ano. Então eu já começo a ficar meio, aí eu, o sentido que vai o avião, eu sei por onde ele vai pousar, se vai entrar por um lado da pista, vai entrar do outro, eu já vou ficando meio... E aí nesse dia, ele tomou aqui, que você vai indo aqui, daqui para o Rio, para ir no Santos Dumont, se abrir à esquerda, a gente vai passar por cima da ponte do Niterói. Mas se ele abrir pela direita, eu já sei que ele vai contornar o Pão de Açúcar, assim que a asa passa pertinho. E aí eu vi que esse dia, indo daqui para o Rio, ele tomou a direita, eu falei para a Érica, Érica, aí do seu lado na janela você vai ver uma vista linda, parece que a asa vai encostar no Pão de Açúcar, coisa mais linda. Estava um dia bonito, e aí eu falei com ela, tudo lindo. E aí a gente estava, contornou aquela coisa linda, foi aproximando da pista do Porto Santos Dumont, e de repente, quando a gente está para chegar, o piloto arremete, quando ele acelera a aeronave, puxa o manche, e a aeronave que estava nesse sentido, muda o sentido, e sobe. Um barco havia atravessado a linha onde fazia a aproximação da pista. É uma mudança brusca de sentido. Tu está vindo aqui, na maior alegria, e de repente... Já aconteceu algumas vezes. Agora olhe como as palavras são semelhantes. Arrependimento, arremeter. A palavra arrependimento no grego que Jesus usa aqui é metanoia. Meta, mudança, noia, mente. O que ele está dizendo? Porque nessas cidades não houve uma mudança de mentalidade, não houve uma mudança de sentido, não houve uma inversão. Estou indo para cá. Que o Espírito Santo te traz aqui hoje está na hora de uma metanoia. Está na hora de uma metanoia. Alguém pode dizer comigo que está na hora de mudar a mentalidade, está na hora de mudar o sentido, está na hora de uma mudança radical de sentido.
porque é isso que Jesus espera. Ele opera milagres, Ele cura enfermos, Ele opera maravilhas, mas aí Ele diz assim: vocês viram os milagres, mas não receberam arrependimento. Se em terras estrangeiras de gente ímpia isso tivesse acontecido há muito, eles teriam arrependido, mas vocês não se arrependeram, não houve a mudança necessária. E aqui eu entro no nosso tema: é preciso quebrar o circuito que você está vivendo, é preciso mudar a rotina que sustenta a sua vida como está, e inserir uma nova rotina que vai levar a sua vida para um novo patamar. Eu não sei quais elementos estão dentro da sua vida que precisam ser retirados, mas Deus te trouxe a este lugar nesta manhã para te dizer: o circuito não vai mais ser o mesmo, você vai mudar a sua rota radicalmente, porque evangelho é esse arrependimento. Minha mentalidade, minha condição, meu desenho de vida não vai permanecer como está. Eu estou indo para um novo estágio da minha história. Levante a mão e grite: eu não vou permanecer como estou. Se a gente olhar para o exemplo que a gente leu, será que Jesus não tinha poder para operar em Betsaida? Tinha, ele já tinha operado muitas vezes. Será que o cego não tinha condição de receber a cura? O que muda do cego aqui ou o cego lá? Ele tinha. A única questão que Jesus faz questão de mudar é o ambiente onde eles estavam. Algumas pessoas, deixa eu dizer, vai mudar de ambiente. Deus vai nos levar a um ambiente novo. Deus vai quebrar as limitações. Quantos podem dizer amém? Eu não estou num lugar que não tem arrependimento. Graças a Deus você está em um lugar onde a gente muda e se transforma e avança para a glória de Deus. Outro dia alguém me fez uma acusação, das muitas que fazem, mas essa eu achei interessante. Ah, ele mudou muito. Ele mudou muito. Como já dizia o pastor Raul, eu prefiro ser. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, deixa para lá. Não vou passar essa vergonha, não. Essa metamorfose. Sim! Isso é uma coisa da qual eu me orgulho. Eu mudei muito. E anuncia: ei, deve estar assistindo, tem muito hate que assiste. Gosta de ser torturado, né? Fica assistindo. Vou mudar muito mais. Vou mudar muito ainda. Não me procure na mesma posição que eu estou vivendo hoje. Daqui a algum tempo que eu não estarei mais. É de glória em glória, de vitória em vitória, sendo transformado pelo poder e pela fé em Cristo Jesus. Todo dia eu tenho um arrependimento para cumprir, todo dia eu tenho um arrependimento para aplicar, porque todo dia eu quero passar por um processo de transformação, porque eu não sou um vaso pronto, eu sou um barro na mão do oleiro sendo moldado. Ele está trabalhando a minha vida, as minhas formas estão mudando, os meus jeitos estão melhorando. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus tem um mover novo para cada estação. Levante a tua mão e diga: Deus não muda, mas sempre se move. Significa, meu amado, que a gente tem que ir se movendo para acompanhar o que Deus está fazendo. Deus é o mesmo desde a criação, desde a eternidade, mas Ele vai se movendo e a gente vai acompanhando o mover de Deus na nossa vida. Quantos podem dar glória a Deus? Eu não vou parar aonde estou, eu não vou ficar por favor, já era para alguém estar dando glória a Deus aqui essa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13.
Abre a tua Bíblia, você precisa marcar umas coisas aí nesse texto. Você que está em casa, comenta aqui comigo. E se você tiver tempo, vem para as 10h30, porque Deus tem palavra. Se não der para vir 10h30, 5 horas Deus tem palavra, 7 horas Deus tem palavra, hoje vai ser o dia. Eu fico imaginando alguns que ficam assistindo o mover em volta da igreja. Quinta-feira eles entraram 4 da tarde, saíram 10 da noite. Sexta-noite, 600 adolescentes tomando conta desse negócio. Sábado as mulheres entraram 2 da tarde, saíram quase 10h30 da noite. O que está acontecendo aqui? E hoje o dia inteiro, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Eu não sei se você entende, mas Deus está dizendo: ei, eu quero marcar essa cidade. Você pode dar glória a Deus? Ah, o Senhor é maravilhoso. Capítulo de número 13, verso 54, observe alguns nuances desse texto. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Sua cidade. Começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam. O que eles perguntavam? De onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro, o filho do Zé ali? O nome da sua mãe não é a Dona Maria ali? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas não estão aqui com a gente? Não estão aqui entre nós as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve essas coisas? De onde, pois, ele obteve essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Ficaram escandalizados por causa. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não, meu Deus, talvez esse é um dos textos mais tristes da Bíblia. E não realizou muitos milagres ali, por causa Jesus não realizou. Agora vamos colocar algumas coisas rapidinho. Origem dele, o lugar que ele foi criado. As pessoas estão olhando para ele com olhos naturais, comuns. Estão interpretando sua vida a partir da sua origem, de sua condição inicial. Ele é o filho de José, filho da Maria. Os irmãos e as irmãs dele estão aqui conosco. Estão aqui entre nós. José e Maria tiveram outros filhos. Não sabia? Tiveram. Eles eram uma família comum. E isso é que admirava as pessoas. Que daquela família comum surge alguém e eles falam assim: que sabedoria, que unção, que graça. O que está acontecendo com ele? O que eu quero dizer para você é que as pessoas vão insistir na sua condição original. Olhe para mim, porque a sua mudança é uma ofensa a eles. Porque a sua mudança é uma ofensa a eles. Porque toda vez que você muda, implicitamente na sua mudança, está dizendo: você acomodou. Você se encheu de desculpas. O que eu estou dizendo é que algumas pessoas, elas vão se manter na sua condição original, porque a sua mudança de vida é uma ofensa a eles. Porque denuncia a coragem que eles não tiveram, o ânimo e a vontade que eles não tiveram. É muito comum a gente ouvir algumas coisas quando a gente vem para a igreja aqui. Outro dia um irmão simples mudou aqui para a igreja.
E teve um tempo que eu ficava chateado, hoje eu levo mais de boa. O que você vai fazer lá na igreja dos ricos? Sabe o que ele respondeu para a pessoa? Vou ficar rico também. Ah, se esse povo soubesse. Que eu vim dizer para você, meus amados, é que a sua mudança ofende muita gente. E talvez dentro do circuito que você tem vivido, é por isso que tem tanta crítica e fala. Porque eles queriam que você continuasse naquele mesmo circuito, conduzindo, andando naquele mesmo circuito fechado. E Deus está dizendo, não. Não. Portanto, não se prenda na sua condição e origem. Levante a mão e diga, eu não vou me prender na minha condição e origem. Há no texto que a gente acabou de ler uma expressão, ouça. Olha só, irmão Reinaldo, eles escandalizaram dele. O texto diz, eles se escandalizaram. Se escandalizaram com o quê? Com o divórcio? Com a corrupção? Se escandalizaram com algum pecado que ele cometeu? Se escandalizaram com o poder e a graça que operava sobre ele, com a sabedoria que ele se manifestava. Irmão, tem gente se escandalizando com o seu sucesso, com o seu crescimento, com a sua transformação. Oh, querido, eu vim dizer para você, está na hora de começar um movimento de mudança e de sair de algumas zonas de influência. Alguém pode levantar a mão e dizer, eu vou sair de alguns lugares de influência, porque algumas pessoas não estão prontas para o que Deus vai fazer comigo. Será que alguém pode dar um aplauso ao Senhor neste lugar e glorificar o nome dEle nesta casa hoje? Levante as suas mãos, diga, eu vou viver um tempo de mudança. Aleluia, aleluia, aleluia. Toque alguém e diga, eu estou indo para a próxima fase da minha vida. Ao final do texto, Jesus fala sobre honra. E a melhor tradução que eu encontrei para honra na Bíblia é peso. Peso, valor atribuído. Ele diz assim, estas pessoas não conseguem atribuir valor e peso. Peso, o valor do que eu tenho recebido. Deixa eu te dizer, alguns ambientes não estão prontos para aquilo que Deus quer fazer com você. Repete comigo de novo o que a gente disse no começo: pessoas, lugares, ideias. Deus vai mudar o circuito. Você está correndo dentro de um circuito, nós vamos quebrar isso hoje. Alguém comigo aqui nesse lugar? 1 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 7. Vamos começar a construir um circuito de fé e virtude. Primeira Coríntios capítulo 5, verso 7. Olha o texto, está na tela, vamos juntos. Livrem-se do fermento velho. Jesus sempre vai tratar com os seus discípulos a respeito de fermento, é doutrina. A palavra doutrina no grego do Novo Testamento é didaquê, de onde vem didática. Por que você tem, quando vai para a escola, um livro
didático, um livro que faz o ensino, que formata o seu conhecimento. E ele está dizendo, existe uma didática velha, existe uma didática vencida, existe uma didática superada, um fermento velho. Existe um fermento velho, livre-se do fermento velho, para quê? Para quê? Sejam uma massa nova. O que ele está falando? Você vai se livrar do fermento velho, e você vai se tornar uma massa nova. A minha vida vai se livrar do fermento velho, para que eu seja uma massa nova. Você está olhando para alguém que vai se renovar, e você não vai conhecer a minha vida em 2024, porque daqui para o final desse ano eu vou passar por transformações. Eu estou me livrando do fermento velho, da doutrina velha, do didaquê velho, para receber e ser algo novo. Alguém pode olhar e dizer assim, ele se acha. Mas eu vou dizer, o meio pelo qual a gente se faz novo, está escrito no texto: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Diga comigo, o acesso para a nova vida está no sacrifício. Diga, o sangue criou um caminho. Ei, eu quero dizer que pela morte de Cristo na cruz, nós temos um caminho novo, cheio de graça e verdade. Alguém pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Dai glória a Deus aí. Agora talvez a gente pergunte assim, mas como me livrar do fermento velho? Verso de número 9 do mesmo capítulo. Mude relacionamentos, informações e culturas. Diz o texto: já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Verso 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Falo? Tem mesa que não te cabe mais. Falo? Tem mesa que não é mais para você. Quer dizer que eu não posso fazer negócio com o ímpio? O texto está claro. Faça negócio com o ímpio, negocie com o ímpio, mas não se assente mais com quem se diz irmão, mas é escravo da imoralidade. Tem palavras de maledicência, tem sua mente dominada pela avareza, é governado por vícios. O Espírito Santo está dizendo: evite estes ambientes, porque você é massa nova. Levante sua mão e diga: ambientes inspiradores, atmosfera santa, palavras saudáveis. Quantos pode dizer amém? Faz sentido para você o que eu estou pregando? Faz sentido para alguém o que eu estou pregando essa manhã? Está radical demais? Gostei. Vai adorando, vai adorando, vai. Que o Espírito Santo derrame santo temor sobre a igreja nesses dias. Que o Espírito Santo derrame reverência na igreja nesses dias.
Que Deus derrame um espírito de inquietação na igreja nesses dias. Que o Espírito do Senhor comece a mudar e nos tornar inconformados. Inquietos, desconfortáveis em alguns lugares, repelentes a algumas conversas, resistentes a algumas influências. O Espírito de Deus está nesta manhã visitando este lugar e dizendo: eu quero um lugar de arrependimento, um lugar de mudança de mente, um lugar de mudança de curso. Eu não quero te manter onde está, eu quero te levar para... Você sabe para onde Deus quer te levar? E para onde Deus quer te levar, alguns comportamentos, palavras, pensamentos não cabem. Algumas emoções destrutivas e nocivas não permanecem. Deus está dizendo: vai mudar o circuito, vai falar com gente nova, vai aprender uma lição nova, vai frequentar um ambiente novo. Há muita gente que estacionou na vida, circulando o deserto, foram 40 anos, e então os escravos foram morrendo, circulando o deserto, mas nasceu uma geração de Josué, que vai entrar na terra prometida, vai comer do fruto, vai beber do leite, vai experimentar o mel, vai plantar e vai colher, vai beber da água, vai cavar ferro dos montes, vai tirar cobre das pedras, vai viver a abundância do Senhor, vai entrar na terra da promessa, vai derrotar os gigantes, vai romper muralhas. Deus está dizendo: eu começo a mudar esta igreja a partir de um espírito de arrependimento. A gente vai cair de joelho, a gente vai alimentar a mente, e o Espírito Santo vai se encarregar de dizer: tirei você de Betsaida, não volte mais para lá, não volte para lugares onde Deus te tirou, não revive alguma coisa que Deus te ajudou a matar, não volte para onde Deus deu trabalho de sair, não volte para lá. Qual o problema dele com Betsaida? Betsaida não tinha o espírito do arrependimento. A Bíblia diz que 2 homens subiram, Jesus conta essa parábola, ao templo para orar. Em um havia conformidade com sua situação. Obrigado Deus, porque eu faço, porque eu sou. Mas em outro, cabeça baixa, socos no peito, dizia: tem misericórdia de mim, muda a minha vida, muda a minha história. A Bíblia diz que um chega e sai como veio, mas o outro chega e volta transformado. Eu me recuso a você sair deste lugar da mesma maneira que entrou. Eu quero plantar uma semente de mudança na tua cabeça. Eu quero colocar uma voz que vai te perturbar na semana. Pastor, o que é isso? Sim, eu quero que a minha voz te perturbe ao longo da semana, para que você não coma, não beba, não se assente, não se renda, não se entregue àquilo que te destrói. Mas agora Deus está tirando você de alguns vídeos, Deus está tirando você de alguns grupos, Deus está tirando você de algumas conversas. Alguém, por favor, diga comigo: um lugar de arrependimento. Salmo de número 1, verso de número 1. Os meninos da banda podem subir. Alguém para dar glória a Deus aqui? Esse é um bom momento para você ir glorificando ao Senhor. Tem dia que eu oro a Deus e falo assim: Senhor, coloca a minha voz no ouvido do irmão quando ele tiver para fechar um negócio errado, quando ele tiver para acessar um site errado, quando ele tiver para começar uma conversa errada. Põe minha voz para ser uma perturbação. E alguém vai dizer: esse pastor me perturba.
Alci, infelizmente nós temos vivido um tempo de mensagens de motivação. E mensagens de motivação, escute, mensagens de motivação, se não forem entregues por uma base de arrependimento, só estão incentivando pessoas a caminhar mais rápido para o abismo que seguiam. Porque arrependimento é mudança de sentido. Arrependimento é mudança de sentido. Porque se alguém está caminhando para o abismo, eu dou a ele mensagem de motivação, o que está acontecendo? Vou continuar. Eu estou conduzindo ele para onde? Mais rápido para o abismo. Eu não posso motivar alguém sem entregar uma mensagem de arrependimento. As igrejas, oh meu Deus, eu não gosto de falar assim. Muitas vezes vão se tornando lugares, auditórios de motivação e inspiração, e devem de ser, mas nunca sem entregar uma mensagem de mudança e arrependimento. Grite comigo: arrependimento. De novo, arrependimento. Salmo de número 1, verso 1. Eu tenho 5 minutos. Alguém pode ir glorificando a Deus aí? Pegue sua Bíblia, fique de pé. A gente vai fazer essa leitura aqui. Há uma unção do Espírito Santo. Há uma liberdade do Espírito Santo aqui. Vai glorificando a Deus. Eu sinto que Deus quer mudar a nossa mente, o nosso coração. Oh, rebadaraba xere cantaraba lava soria la lavas. Darabia tokere mande calabandaraba chore calabandereba sai. Vai glorificando a Deus ininterruptamente. Você está interagindo com a atmosfera desse ambiente glorioso. Deus está aqui para mudar a história e a vida de muita gente. Oh, Salmo de número 1, verso também de número 1. Algumas pessoas estão escrevendo aqui no chat: arrependimento. Arrependimento. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Diga comigo: pessoas, ideias e lugares. Eu não estou sujeito a essas ideias, eu não estou influenciado sobre essas pessoas, e eu não me assento em alguns lugares. Só para constar, que às vezes a pessoa esquece, né? Site é um lugar. Site é um sítio. Site quer dizer sítio. Site é um. Por isso que site tem endereço. Só para constar. Vira para alguém e fala: está falando com você, hein? Não é comigo não. Eu já estou pegando gente aqui. Como é feliz. Como é feliz quem não segue o conselho dos ímpios, ideias, não imita a conduta dos pecadores, pessoas, nem se assenta na roda dos zombadores, lugares.
contrário, verso 2, eu gosto da expressão, ao contrário. Diga comigo, do contra. Diga lá na empresa, na faculdade, na minha família, eu sou do contra. No condomínio, na vizinhança, eu sou do contra. Ah, você é sempre o do contra. Ah, você é sempre o do contra. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei Ele medita de dia e de noite. Aleluia, verso 3. Oh, Ele será como a plantada, leia, à beira de águas correntes, leia, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Grite,